bateu, gente. E já bateu. O Leonardo chegou na escola em 2007, no primeiro ano do ensino fundamental de 9 anos. Na época, eu era titular da turma quando ele chegou na escola. Quando eu matriculei, que eu fiz a matrícula, que eu comecei a vir, daí eu conversei com a escola, eu expliquei, né, como é que ele era, como é que ia. Daí elas disseram, então nós vamos precisar da tua ajuda. Parei de ouvir, ele não sabe escrever. Ele sabe, ele tem a escrita dele, né? Hoje ele já está construindo a consciência de que a minha escrita não é igual à da prof, nem a do meu colega. Mas ele tem todo um valor simbólico, porque ele escreve, e se eu digo, posso apagar? Não, prof, ainda não terminei. Ele vai lá e termina. Ele não se adaptava com as outras crianças, né? Ele ficava meio brabo, nervoso, ele já não aceitava muito. Era um diagnóstico elaborado dentro da escola que veio para mim. Realmente, o aluno nunca sentava. Mas isso é um problema? Não, é uma característica do aluno. Então, está bem relacionado com o jeito de ver, né, o aluno e respeitar. Porque aí lá no projeto pedagógico a gente sempre escreve respeitar as individualidades do aluno. Mas o que é respeitar as individualidades do aluno? Se o aluno tem isso como característica até orgânica dele, ficar em pé. Né? Por que eu, professor, tenho que constantemente, né, querer que ele fique sentado? Eu penso que é necessário que se saiba a respeito de síndrome de Down, de paralisia cerebral, né? O que aquele aluno tem, mas que não é isso que vai fazer o dia a dia do professor, né? Se tem uma necessidade de tomar uma medicação, acho que isso é importante saber. A gente já ouviu, por exemplo, assim, como eu vou fazer inclusão, como eu vou atender essa diversidade, aluno especial, aluno que tem deficiência mental, a escola nem está reestruturada, nem está adaptada para isso. Então, esse é um discurso muito infundado, porque o que é eu estar adaptada para isso? Sem eu ter o contato com o aluno, olhar para ele, trabalhar com ele, conviver com ele, eu não vou saber que recurso ele precisa. E nós sabemos que a legislação está aí e que cedo ou tarde a inclusão ela vai fazer parte de todo o nosso panorama educacional. O Ministério Público tem o que a gente chama de legitimidade processual para provocar aí judicialmente, né, para que haja o atendimento dos direitos dessas pessoas. A partir de um curso ofertado pelo Ministério da Educação, em Caxias do Sul, a gente teve contato com o trabalho do professor Romeu Sasaki. Então, ele trouxe um modelo de plano educacional individualizado. Foi um achado, na época, era tudo que a gente procurava, né? Porque então a gente apresentou aquilo para o professor, foi como se ele tivesse tirado um peso, assim, né? Olha, professor, o teu aluno não é só o que ele lê, ele não é só o que ele escreve, ele não é só o que ele calcula. Uma pessoa é muito mais que isso, né? Um ser, tem toda uma subjetividade. Então, quem sabe vamos avaliar ele a partir disso daqui. Esse plano se origina do fato de que, para a educação inclusiva, todo aluno é único. Ele é diferente como ser humano. E a gente estipula as metas a partir do plano, né? As habilidades, o que o aluno já está sabendo fazer, o que identifica como no concreto. A partir disso, ver o que vamos ampliar, né? O que a gente vai trabalhar. Então, a gente estudou a Constituição Federal, Declaração de Salamanca, Estatuto, LDB, enfim, vários documentos. Tiramos ali o capítulo da educação especial. Foi um momento bem interessante. Foi nesse momento que a educação inclusiva foi contemplada nos projetos pedagógicos das nossas escolas da rede. Nós temos as nossas próprias experiências, a gente só precisa problematizá-las. Então, começamos a aproveitar os professores da nossa rede, eles vão nos grupos de estudo, eles relatam as experiências dele, eles colocam as dificuldades que eles enfrentam, as possibilidades, a forma como avaliam, a forma como trabalha a metodologia em sala de aula, e isso tem surtido muito efeito. Esse era o martírio do professor, né? Mas se ele não lê, ele não escreve, ele não calcula, como é que eu vou dar nota para o aluno, né? Eles não podem comparar esses alunos com os outros. Eles têm que comparar com o crescimento que eles têm. E para isso o PEI ajuda. Porque a partir dali eles vão ter um acompanhamento.
Eu consigo ver a educação inclusiva como o desacomodado professor, como a criatividade do professor, a busca por uma pedagogia de projetos, o ensino cooperativo entre alunos. Eu acho que ela te dá uma infinidade de possibilidades de educação inclusiva. Basta a gente procurar ver ela nas suas possibilidades. Foi uma experiência que nos mostrou que se as dificuldades existem, elas podem ser superadas. Nos mostrou que a inclusão pode ser difícil, mas é possível e é algo fascinante. Você muda vários vídeos. Muito, vários vídeos. Hoje eu vi mais coisas novas. Olá, professores, como vocês estão? É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente nessa ATPC, né? Como vocês já sabem, eu sou a Luciana, sou PEC de projetos e hoje nós vamos fazer uma ATPC em união com a educação especial. Nós vamos pegar a temática da convivência do Conviva e vamos unir a educação especial. O que será que esses dois temas, convivência e educação especial, têm a nos dizer? Eu vou fazer essa ATPC em parceria com a Gisele, que é responsável pela educação especial, e ela vai nos falar um pouquinho sobre esse assunto também. Com você, Gi. Oi, Luciana. Oi, professores coordenadores. É um prazer imenso estar com vocês essa semana na ATPC, né, da nossa diretoria. Hoje, como a Luciana já disse, o nosso ATPC é em parceria Educação Especial e Conviva, falando sobre a convivência, né, dos nossos estudantes nas nossas escolas. O nosso tema de hoje é Convivendo com a Diferença. Vocês assistiram, né, Lu, um vídeo antes da nossa apresentação de uma escola onde mostra o acolhimento que foi feito a uma família e a uma criança com deficiência, o quanto é importante esse acolhimento a esses nossos estudantes. E eu gostaria de passar essa mensagem para vocês, eu e a Luciana, dessa importância, né, do acolhimento na educação especial. Luciana, quer falar mais alguma coisa? Isso, porque o Conviva, a gente fala muito em acolhimento, né? No acolher, fazer com que o estudante e toda a equipe escolar sinta-se pertencente ao ambiente. Mas isso e o aluno da educação especial? Então, nós precisamos ter um olhar atento para ele também, porque ele é um aluno, ele é um estudante como os outros. Então, assim, eu acho que o Conviva, ele pode ser um grande apoio nesse acolhimento, em fazer com que ele sinta-se pertencente à comunidade escolar onde ele está inserido. Isso mesmo, Lu. A educação especial, a gente tem que trabalhar com a inclusão, né? E nada mais do que o acolhimento para proporcionar a inclusão real, de fato, desses estudantes e das famílias também. Então, continuando, nós vamos passar por um percurso formativo, onde vocês já acompanharam o vídeo e já refletiram, acreditamos nós, em cima dessa apresentação. Vamos passar pelos objetivos do nosso ATPC hoje, dos benefícios da educação inclusiva, do acolhimento. Terá um pequeno desdobramento para vocês pensarem aí junto com os pares, e aí faremos o nosso fechamento, ok? Luciana? Então, vamos aí, nós colocamos 2 objetivos principais, né? É óbvio que a gente vai passar por outros, mas acho que os 2 principais, refletir sobre a importância do acolhimento. Então, já foi falado isso em outra TPC, né? Eu mesma falei. O acolhimento, ele é muito importante dentro da unidade escolar
e acho que em qualquer lugar, né? Todos nós gostamos de ser bem acolhidos no ambiente em que chegamos, no ambiente em que convivemos, em que estamos. E também, dentre esses objetivos, é contribuir com a formação continuada de vocês, professores, né, acerca da convivência e da educação especial. Porque a gente sabe que às vezes, né, falar a convivência se torna difícil, e quando se trata de um estudante da educação especial, parece que assim, que é algo mais complicado, né, Gi, para inserir. Então nós vamos ver que não é difícil, né? Tendo esse acolhimento e incluindo esse estudante da educação especial, com certeza isso vai ter grandes benefícios no processo de aprendizado dele. É isso mesmo, Luciana. Nós sabemos que as nossas escolas, os nossos professores fazem um trabalho muito importante relacionado à convivência com os estudantes da educação especial, lembrando que eles têm que estar incluídos realmente em tudo na escola, e o acolhimento à família, o quanto é importante se sentir acolhido e poder ter o prazer de acolher também. Então, esses são os nossos objetivos de hoje. E aí, pensando, né, no Conviva e na educação especial, me fala um pouquinho do Conviva, Luciana. Bom, o Conviva, né, como todos sabem, é um programa, né, que visa a melhoria da convivência e proteção escolar. Foi um programa que foi criado lá a partir do massacre da escola de Suzano. Então, chegou num ponto, né, então, que a secretaria falou, não, precisamos fazer algo, né, porque nós precisamos melhorar essa convivência dentro das nossas unidades escolares. Então, o Conviva ele tem diversas vertentes, diversos caminhos, né? Mas nós vamos aqui falar de apenas 3, para não nos estendermos além. Nós já tivemos uma TPC específica disso, né? Então, assim, o Conviva, quando eu falo do Conviva, o Conviva ele vem para estabelecer estratégias de apoio, de acompanhamento, não só as equipes docentes, mas as equipes dirigentes também no processo de ensino-aprendizagem. Porque essas estratégias não é só acompanhar, visar pela boa convivência do meu estudante, mas eu preciso que a minha equipe também tenha uma boa convivência, porque isso vai refletir lá no meu estudante, na sala de aula, né? Ele também, dentre as premissas, está aí a contribuição para um clima escolar positivo. Então, por meio de um ambiente de aprendizagem que seja colaborativo, solidário, acolhedor. Então, ele trabalha muito com essa questão, né, do acolher, do ser solidário, do colaborar, do ajudar o outro mesmo. E também contribui para a melhoria dos indicadores de permanência e do aproveitamento escolar. Porque já é comprovado que se o estudante ele se sente inserido, ele se sente bem, né, Gi, no meio em que ele está, isso ele vai refletir no processo de aproveitamento escolar dele. Se ele vai para uma escola onde ele se sente bem, dificilmente esse estudante ele vai ter uma evasão. Por quê? Porque ele se sente bem em estar lá. E isso vai refletir nesse processo dele de aprendizagem. Agora, Gi, eu gostaria que você falasse da educação especial, que é a sua área, é o seu campo, é onde você domina. Tá, joia. Pensando então na educação especial, o que nós podemos oferecer, né, enquanto rede estadual? Nós oferecemos o quê? Ao estudante elegível da educação especial, gostaria até de frisar que a gente não usa mais público-alvo da educação especial. O nome correto é estudante elegível da educação especial. Então, nós oferecemos a matrícula na classe ou turma regular do ensino médio ou fundamental. Nós também oferecemos o atendimento educacional especializado, conhecido como AEE,
em salas de recurso ou itinerância, e agora também para colaborar com a aprendizagem, nós oferecemos também o ensino colaborativo, que foi uma conquista para a rede, o interlocutor de Libras e o cuidador. Também é disponibilizado recursos de acessibilidade, de estratégias pedagógicas, voltadas todas para o desenvolvimento e a participação desse estudante. Então, com isso que é oferecido para a educação especial, para esses estudantes, e pensando no acolhimento do Conviva, nós realmente podemos acreditar que esse estudante pode avançar, pode melhorar seu rendimento, certo? Tudo bem aí, Lu? Podemos continuar? Tudo bem, podemos. Exatamente isso, né? Assim, eu acho que é uma união muito especial isso, né? Tem tudo a ver. Conviva com a educação especial. É uma parceria que dá certo, né? Que dá a gente certo. acredita que dá certo. Sim. E continuando, então, os objetivos na escola. Quais seriam? Luciana, você quer começar o primeiro? Posso. Então, na escola, os objetivos, o ambiente de convivência pacífica e respeitosa, como, né, nós já comentamos. Então, assim, se eu estou num ambiente onde a minha convivência é pacífica e eu me sinto respeitosa, e né, essa convivência respeitosa, é óbvio que eu vou me sentir melhor, a minha autoestima vai melhorar, né, e, consequente, o meu processo de desenvolvimento também vai ser melhor, né? Sim, perfeito. E também um dos objetivos na escola é essa relação, né, de respeito entre as partes, aprendendo sempre a lidar com as diferenças. Nós não somos diferentes de quem tem uma deficiência. Nós temos que aprender a lidar com essas diferenças para que todos consigam atingir os objetivos, né? E também, né, Luciana, desenvolver significativamente a tolerância, a solidariedade, o Conviva trabalha muito com isso, né? Isso, Gi, porque é a questão, assim, da qualidade nos relacionamentos, né? A gente busca diminuir aqueles comportamentos agressivos, sempre assim, aprendendo a olhar, nos colocar diante do olhar do outro, porque às vezes a situação é a mesma, mas assim, a maneira com que a gente olha é diferente. Até a gente brincou no dia, né, que a gente estava preparando aqui a TPC, dessa imagem aqui ao meio, e aí nós vimos, uma olhou de um lado para o 6, né, a outra viu o 9, e não tem quem está certo, não tem quem está errado, depende da perspectiva. E isso a gente aplica também nas diferenças. Nós somos iguais, mas nós temos as nossas particularidades que devem sim ser respeitadas, né? Com certeza. E a gente se colocando, praticando a empatia, né? Se colocando no lugar de um estudante com deficiência, a gente vai conseguir enxergar o mundo na visão dele, né? É muito mais fácil para a gente poder ajudar, colaborar no que ele está precisando. Isso mesmo. E nós temos também, né, os benefícios da educação inclusiva. Educação inclusiva, ela transforma as pessoas, ela melhora as pessoas, né? Então, nós temos um dos benefícios, são vários, mas um deles, a redução do medo das diferenças humanas, né, acompanhada por um maior conforto e consciência. As pessoas que têm medo de pessoas com aparência ou comportamento diferente. Então, esse é um dos benefícios. O crescimento da cognição social, que seria um aumento, né, da receptividade aos outros, uma comunicação mais eficaz com todos os colegas. Esses são benefícios da educação inclusiva. Então, incluir não é só incluir. Existem benefícios por trás disso tudo, né, Luciana? Com certeza, a gente precisa parar e pensar que não é assim. O meu aluno, ele está ali na sala, ele está, né? Eu passei uma atividade para ele, ele está incluído. Mas eu preciso ver se isso está fazendo significado para ele, se isso tem significado. Porque colocar por colocar não é incluir, né, Gi? Você pode falar melhor sobre isso. Não, não é. Colocar por colocar não é nada, né? Nós temos que realmente fazer a inclusão acontecer.
Uma das coisas também, né, que são benéficas, pensando na educação inclusiva, é a melhoria no autoconhecimento, aumento da autoestima, do status percebido, da sensação de pertencimento, tanto para quem acolhe, quanto para quem é acolhido. E também o desenvolvimento de princípios morais e éticos pessoais, né? A gente vê, acontece com menos preconceito, a maior capacidade de responder às necessidades do outro. É muito, muito importante a gente aprender a incluir e respeitar as diferenças. Tudo bem, Lu? Posso continuar aqui? Tudo. Pode continuar. E aí, então, continuando com os benefícios, né, Luciana? Nós temos a conscientização da própria responsabilidade ao lidar com o outro, nós somos responsáveis por aquilo que nós praticamos, por aquilo que nós fazemos, certo? Quer continuar, Lu? É bom a gente pensar nisso, né? Porque quando a gente tem consciência da nossa responsabilidade, a gente lida com o outro de maneira diferente, né? Isso. Porque nós também temos uma responsabilidade, nós também erramos. Então, assim, quando a gente tem essa consciência, a gente olha para o outro de maneira diferente. E aí a gente parte também para a construção, né, desse ambiente democrático, da cultura de paz na escola, que é uma das premissas que o Conviva ele tem defendido bastante, né? E a gente só consegue isso se nós conseguirmos envolver o todo. E o Exatamente. O todo inclui esse aluno, esse estudante que faz parte do público da educação especial, né? Isso. E aí a gente vê que o aumento da empatia é a capacidade também de compreender a visão do outro. Então, é interessante que a empatia é a gente se colocar no lugar do outro e tentar enxergar o problema, a dificuldade da maneira que aquela pessoa enxerga. E eu acho interessante, né, Gi, porque eu vi uma fala, eu li, na verdade, que a empatia não é algo que nasce com a gente, né? Ninguém é empático 100%, né? Às vezes a gente pode ser empático numa situação e não ser em outra. Então, a empatia é algo que a gente trabalha dentro de nós. Então, diante das situações, nós temos que ter esse bom senso de, antes de agir por impulso, parar, pensar, analisar e se colocar no lugar do outro. Então, é aí que nós vamos desenvolvendo essa capacidade da empatia, né? É um trabalho de educação para nós também, né, Gi? Para nós também. Porque nós também não somos 100%, ninguém nasce já dono da empatia. Então, a gente também lida com isso. Às vezes, quem nos ouve falar, fala, eles estão falando é fácil. Para nós também não é, né? Não. Nós também temos esse trabalho, exercemos esse exercício de estar sempre tentando, e mesmo assim, às vezes a gente falha, né? Não é algo que 100% também. É muito importante pensar na empatia, porque a gente está lidando com quem? Com o estudante. E a gente, no sonho, seria que todos aprendessem no mesmo ritmo, conseguisse construir toda a aprendizagem da mesma maneira, né? E quando a gente pratica empatia com o estudante da educação especial, a gente se coloca no lugar das dificuldades que ele apresenta, a gente consegue perceber, certo? Compreender a visão que o outro tem. Então, nós temos que praticar a empatia antes de tudo. Antes de começar qualquer coisa, nós temos que ser empáticos. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos continuar. Vamos. E acolher? Acolher é uma coisa tão importante, né? Tanto para quem acolhe, quanto para quem é acolhido, né? E o que é acolher? Todos e cada um. Nós não podemos escolher, né, Luciana, quem nós vamos acolher. Nós trabalhamos com pessoas e nós temos que pensar dessa maneira mesmo. Acolher todos e acolher cada um. Quer continuar, Lu? Pode ser. E é interessante, né, Gi, que você falou do acolher. É bom para quem é acolhido e para a gente também, porque assim, é tão gratificante quando a gente consegue ser útil, né? A gente consegue
causar esse impacto do acolhimento na outra pessoa, né? A pessoa fala, ah, obrigada, a gente nem faz nada, a gente só fica perto, se mostra preocupado, e assim, a sensação é muito boa, né? E aí a gente... O quanto Pode é falar. importante, né, Lu? Desculpa, o quanto é importante quando a gente recebe um estudante da educação especial, acolher esse estudante. Ele se sentir pertencente, ele entrar numa escola e falar, nossa, eu me sinto bem aqui. Então, é muito importante ter esse olhar, né? Sim, muito. O acolher também, ele tem a ver com o reconhecimento, né, Gi, das nossas limitações e dos nossos próprios erros, né? Como eu acho que eu já até comentei. A gente tem que saber, a gente tem que ter consciência que nós também temos limitações, nós também temos nossos erros. Então, assim, não é achar que o problema está no outro. A gente precisa ter essa autoanálise, porque nós somos limitados. Nós podemos ter mais facilidade em algo, mas não ser limitado em outra coisa. Saber que a gente também erra. Então, por exemplo, por mais que eu tenho limitação na educação especial. Você é preparada para isso, né? Então, e assim, em outras situações da nossa vida também. Nós temos a mania, né, acho que já é do ser humano, de julgar antes de saber, antes de conhecer. Mas quando eu penso na minha limitação, quando eu penso nos meus erros, eu consigo entender melhor a limitação do outro, o erro que o outro cometeu. Porque não Perfeito. né? A pessoa, ela não erra porque ela quer, ela não tem a limitação porque ela quer. Então, isso é de cada um. Eu acredito assim, que o acolher está muito nisso também. Eu concordo com você, viu? Em todos os aspectos que você relatou agora. E isso faz parte também de ser uma pessoa confiável e sincera. Como é importante nós mostrarmos sinceridade para que quando as pessoas precisam de nós, elas realmente tenham ao seu lado uma pessoa que ela pode confiar, uma pessoa que ela pode ajudar, porque a gente gosta de ajudar, mas a gente também muitas vezes precisa ser ajudado, né? Então nós temos que ser pessoas confiáveis e sinceras. Também saber ouvir e falar na hora certa, ter o momento certo para atuar. Muitas vezes a gente age por impulso, ofendendo, magoando, sem pensar no que está falando, né? E quando a gente pensa num estudante da educação especial, muitas vezes o que ele está pensando como retorno da sua fala não é aquilo que você está querendo dizer. Então, nós temos que ter que saber ouvi-lo e saber falar com ele também, se precisar, necessitar, corrigir alguma coisa, na hora certa. Né, Luciana? Exatamente, né? Porque às vezes a gente tem a mania, às vezes até na questão, né, não é por maldade, né? A gente quer ajudar e a gente fica na pessoa, o que aconteceu? Fala, né? Não, vamos conversar, mas às vezes a pessoa naquela hora ela quer ficar quietinha, né? E talvez o simples fato de a gente estar ali do lado dela já é um conforto. Então, a hora que ela der essa abertura, aí é o momento para a gente falar. Nós também temos que ter essa consciência, porque às vezes no ímpeto a gente de querer ajudar, a gente acaba atrapalhando, né? Perfeito, é isso mesmo. Acaba, né? Nós temos a questão da empatia também, como já foi colocado, né? Então, a empatia, ela é atitude, é comportamento que a gente vai desenvolvendo nesse nosso dia a dia, né? E a gente vai aprimorando, a cada situação a gente vai aprimorando essa qualidade. E interessante, né? Interessante também aqui que a gente coloca buscar o conhecimento, porque nem sempre a gente domina o que está acontecendo ali. E nós precisamos ter essa humildade de ir em busca do conhecimento. Aí eu não estou, eu vou falar no caso, né, da educação especial. Eu, enquanto professora, tinha vários alunos que eu acompanhava, mas nem sempre eu sabia como agir com esse aluno. Por melhor que fossem as minhas intenções, eu não sabia o que realmente ia fazer sentido para ele. Então, o que eu fazia? Eu buscava conhecimento com quem domina isso daí, né?
Então, Sim, você sim. pode até falar mais sobre isso. Então, não é vergonha eu dizer, olha, eu não estou sabendo lidar com essa situação, desde que a gente tenha essa humildade de ir atrás, buscar o conhecimento para fazer o nosso melhor, para nós e pelo outro. Sim, é isso mesmo, Luciana. Buscar conhecimento é muito importante. Nós lidamos com pessoas diferentes, com deficiências diferentes, e nós não somos obrigados a conhecer tudo de todos. Então, nós temos que ter essa humildade, esse reconhecimento de procurar ajuda, buscar conhecimento do assunto. Isso vai facilitar a minha vida enquanto profissional e vai ajudar aquele estudante que está precisando desse auxílio. É a mesma coisa do respeito, o limite do outro, sempre colocar à disposição. Nós temos que estar dispostos a colaborar. Quando nós buscamos o conhecimento, sabemos como ajudar, nós também temos que respeitar esse limite e nos colocar sempre à disposição do outro, certo? Certo, isso mesmo, Gi. E quando a gente for fazer uma escolha, né, tomar uma decisão, nós devemos sempre nos pautar na ética, né? Seria o quê? Uma reflexão individual que eu faço sobre como o meu comportamento ele vai impactar o todo e o individual. Porque nós, como educadores, nós temos essa missão e nós temos essa responsabilidade, né? Nós temos um peso ali. Então, os nossos comportamentos, as nossas escolhas, ela impacta o comportamento do outro, a visão do outro, e não só no todo, mas no individual. Então, assim, alguma atitude que talvez a gente tenha que não seja pautada na ética, ela não vai atingir só a um, ela vai atingir aos outros educadores também, aos demais, os outros estudantes, né? Então, os professores, não vai falar que foi assim, o professor, né? Pega aquele todo. Então, eu acho que isso é muito importante, o acolher está nisso, sempre baseado na ética, que se a gente trabalhar em cima disso, vamos errar? Vamos, que somos humanos, somos imperfeitos, mas assim, serão erros menores, serão decisões que nós vamos tomar mais acertadas. Eu acho que seria isso daí. Eu não sei se você concorda. Isso. Não, é isso mesmo, eu concordo. Eu acho que as nossas escolhas e decisões a gente tem que pensar muito bem, né, para decidir, para escolher. Nós trabalhamos numa sala de aula. Quando nós vamos tomar alguma decisão, nós temos que pensar sempre no todo e também no individual. Porque ali nós não temos uma sala de aula, nós temos várias pessoas e cada uma com as suas necessidades. Então, nós temos sempre que decidir na ética, né, pautar nossas escolhas realmente na ética, fazendo essa reflexão. E aqui, pensando então, o fomento de cultura inclusiva nas escolas, ele é muito importante. O espaço escolar, ele tem que estar sempre pronto para acolher os estudantes. Nós sabemos que muitos estudantes só têm na escola esse tipo de ação. Então, olha só como nós somos referência para esses estudantes e principalmente para esses da educação especial, que muitas vezes são fragilizados por outras coisas que acontecem durante a vida dele. É muito importante o fomento dessa cultura inclusiva. E a participação e convivência entre todos, né? Nós temos que liderar esse tipo de ação na escola, fazer com que realmente a convivência entre todos os estudantes aconteça de forma pacífica, né? É isso aí, Lu? Isso aí mesmo, né, Gi? É muito importante. E aí, né, ele coloca o fortalecimento da atuação, né, entre os professores, profissionais da rede. Então, é muito importante que nós, profissionais, a gente, assim, se fortaleça para poder propiciar a esse estudante o melhor possível, aquilo que ele merece dentro das necessidades dele, né? E como você mencionou, em relação aos espaços, aos ambientes escolares prontos para acolher a todos, sem exceção. Então, a gente precisa pensar, mas a minha escola não tem ninguém com esse tipo de necessidade. Ela não tem hoje, mas ela pode ter amanhã, né? Então, um ambiente que facilite um cadeirante, né? Alguém com a deficiência visual,
enfim, inúmeras, Isso. né? Para que ele possa se sentir, não, eu estou aqui num ambiente que está preparado para me receber e para que eu seja tratado como ou igual aos outros, porque eles são Isso. iguais, né? Eles São iguais, eles são pertencentes. estudantes também, isso, é isso mesmo. Perfeito, Luciana, é isso mesmo. O ambiente, espaço escolar, ele tem que estar pronto, né, para acolher todos os estudantes, todos os professores, todos os pais, todos que usam a escola, que pertencem àquele ambiente, né? É interessante, né, Giz, que você falou, porque às vezes pensa-se muito no estudante, mas o espaço escolar é um espaço que está recebendo a comunidade, né? Os pais, de repente, o Exatamente. estudante ele não tem nenhuma necessidade, mas o pai tem, e o pai precisa estar lá. Será que a escola, ela oferece esse acesso para que esse pai esteja presente ali? Eu acho que é um caso, uma reflexão para todo mundo fazer, pensar, né? Nessa questão. É uma reflexão muito importante, né? Uhum. E aí, pensando então no desdobramento dessa TPC de hoje, nós gostaríamos que vocês, pensando na escola de vocês, no ambiente que vocês trabalham, respondessem, conversassem aí entre os pares e respondessem os seguintes questionamentos. Na sua opinião, quais os principais desafios enfrentados pelos professores, gestores e profissionais na inclusão escolar? Nós sabemos que tem desafios. Não é fácil, não está pronto, mas quais seriam eles? Certo? E aí também, Luciana, quais as principais estratégias que a escola utiliza para trabalhar com o acolhimento, trabalhar o acolhimento com o público da educação especial? Vocês têm alguma estratégia diferente? Hoje receberam matrícula de algum estudante com deficiência? Esses professores são avisados, olha, nós precisamos pensar em trabalhar alguma atividade diferenciada com ele para acolhê-lo de uma forma prazerosa, para que ele sinta prazer em vir para a escola. Então, nós gostaríamos que vocês pensassem nesses questionamentos, certo? E refletissem aí entre os pares. Né, Luciana? Isso, né? E aí eu reforço a participação do Conviva, né? A premissa do Conviva, acolher, a boa convivência. Então, assim, juntar isso tudo, né? E formar um plano de acolhimento aí para que a cada escola, né? A sua escola seja referência nisso. Se cada um pensar assim, nós teremos aqui na nossa diretoria 23 escolas, né, Gi? Acolhedoras, Perfeito. proporcionando esse bem-estar aos nossos estudantes aí. Lembrando que a gente sabe do trabalho grandioso que as escolas fazem, então a gente sabe que esses dois questionamentos aqui não vai ser difícil responder, porque as escolas já fazem um bom trabalho, né? Mas é sempre bom a gente refletir, porque sempre tem alguma coisa que dá para a gente melhorar, certo? Então façam aí o registro, né, no diário de bordo sobre essas observações, conversem um pouco entre vocês. E aí nós passamos aqui pelo nosso fechamento, né? Vocês assistiram ao vídeo, passamos pelo objetivo da nossa TPC, os benefícios, né, da educação inclusiva, sobre o acolhimento, agora o desdobramento, e vamos então encerrar a nossa TPC, deixando aqui para vocês as referências trabalhadas hoje e nos colocando à disposição de todos vocês. Sintam-se acolhidos por nós, sintam-se representados por nós. Estamos à disposição para o que vocês precisarem. Né, Luciana? Sim, eu também agradeço, né? Agradeço a todos que nos acompanharam, né, em mais essa TPC. Reforço as palavras da Gi, estamos aqui na diretoria de ensino, estamos à disposição. Podem nos procurar aqui, podem nos mandar mensagem, que nós estamos dispostos a acolhê-los também, da mesma maneira que nós somos tão bem acolhidos por vocês. Muito obrigada mesmo pela participação de todos. Obrigada, pessoal. Bom trabalho para vocês. Bom trabalho.